estão querendo quebrar o sigilo bancário da Jovem Pan e de sites de direita na CPI. Antes de repercutir a matéria, eu quero fazer aqui um raciocínio com vocês. Desde a redemocratização, a esquerda dominou esse país, tá? Praticamente a gente só teve, tirando o Collor, que foi um governo curtinho, que ainda foi empenchado, o resto foi só esquerda no poder. Só tivemos esquerdistas nos controlando. Então eles dominaram a política, eles dominaram os meios de comunicação, as redações de jornais, dominaram as universidades, a cultura, eles dominaram tudo. E agora, e eles são tão autoritários, a nossa esquerda é tão autoritária que elas não aceitam. Até hoje não engoliram a vitória do Bolsonaro. Eles são tão autoritários que eles nem sequer pensam em alternância de poder entre a esquerda. É só você ver o PT. O PT, depois que entrou no poder, ele não admitiu mais sair. O PT não fosse a Lava Jato, não fosse a roubalheira maior da história da humanidade, o PT estaria aí até hoje, porque eles não permitem alternância nem entre eles da esquerda, de tão autoritários que eles são. Aí quando de repente não vem ninguém da esquerda, vem um conservador, eles não aceitam, eles não engolem. Então a gente vive num país onde a direita não pode exercer a presidência da República, porque são ataques 24 horas da imprensa, mas é 24 horas. 90% da imprensa atacando o governo conservador. Agora também eles não querem aceitar, eles não admitem órgãos de imprensa, ainda que ínfimos, que poucos, quase nenhum, se alinhem que tem um perfil ideológico semelhante ao do governo Bolsonaro, que é conservador de direita. Então eles não admitem um conservador na presidência e eles não aceitam, não admitem órgãos de imprensa que tenham viés ideológico desse governo. Aquele órgão de imprensa que ao invés de ficar só atacando 24 horas por dia, também ousa falar coisas boas do governo, coisa que o restante da imprensa não fala. Basta ver a CNN, né? De vez em quando, hora ou outra, fala, né? Infelizmente, temos que dar uma notícia positiva. É uma coisa, assim, escancarada. Então, meios de comunicação tem que ser de esquerda, executivo tem que ser de esquerda, e outra coisa também que me incomoda, que é a questão do judiciário. Você vê, José Dirceu solto, Lula solto, a petezada, boa parte dela já tá toda solta. Você não vê deputados da esquerda sendo presos por crime de opinião, por defender, por exemplo, comunismo e socialismo, por venerarem Cuba e Venezuela, que matam seu povo de fome, matam por divergências também, se tiver opinião diferente morre. Nesses países você não tem nem oposição, porque também são assassinadas ou são presas. Então, por exemplo, esses deputados, esses políticos da esquerda, nem por esse crime de opinião eles são presos. Agora, o Daniel Silveira, e eu quero abrir um parênteses, eu não sou a favor do que o Daniel Silveira falou. Aliás, eu repudio tudo que ele falou. Agora, daí ele ser preso, isso não tem cabimento. Ele não defendeu o comunismo, ele não defendeu o socialismo, ele não defendeu que o povo morra de fome, que opositores morram, ele não defendeu nada disso. Ele fez um ataque duro, mas foi preso por um crime de opinião. E a lei garante, e aí você pode gostar ou não, que o deputado pode falar as maiores barbaridades, como defender Cuba e Venezuela, comunismo e socialismo. Agora, no caso de esquerdista, eles não são presos. No caso de deputados, ou até mesmo senadores, pode acontecer, conservadores ou de direita, são presos. Então, vocês percebam como o Brasil a gente vive sob uma censura ideológica. O máximo que você pode chegar é centro-esquerda. Centro, você já começa... É só pegar o Temer. O Temer, mais ou menos, eu vejo ele como centro. Cara, foram 2 anos de ataque total ao Michel Temer. Por quê? Porque eles não admitem. É no máximo centro-esquerda. É no máximo centro-esquerda. Essa é a percepção que eu tenho. Essa é a minha opinião com a minha leitura. Tá? Isso é inaceitável. Agora eu vou repercutir aqui a reportagem da Gazeta do Povo, que fala sobre esse absurdo de se quebrar o sigilo de um órgão de imprensa. Por que não quebra da Globo? Vira e mexe fala que a Globo aí tá envolvida em escândalos, em questão tributária. Meu, por que nunca quebram nada da Globo nesse sentido? Os políticos não pedem. Foram pedidos da Jovem Pan e de sites de direita. Nem na época do PT, nem na época do blog sujo. Eu vi gente propondo quebrar sigilo desses blogs sujos. Foram muitos jornalistas que ficaram milionários, recebendo dinheiro do governo petista para falar bem do governo. E ninguém falou em quebrar sigilo. Nem sei se foi quebrado, que eu me recorde, não. Então, percebam como a gente vive um duplo padrão, onde um lado pode mais do que o outro, inclusive também nos meios digitais. Infelizmente, não vou nem falar muito sobre isso para também meu vídeo não sair do ar. Mas realmente a gente está num momento complicado de democracia plena somente para a esquerda. Né? É o que eu sinto assim, sinceramente. Vamos repercutir esse escárnio. O relator da CPI da pandemia, o senador Renan Calheiros, aliou-se ao senador Humberto Costa, do PT, claro, né?
para requisitar o inédito pedido de quebra de sigilo bancário de um veículo de imprensa na Comissão Parlamentar do Senado que investiga ações e eventuais omissões do governo federal no controle da pandemia do coronavírus. Renan Calheiros e Humberto Costa querem a quebra do sigilo bancário do grupo Jovem Pan, que foi fundado em 1944 e que é controlado pela rede Jovem Pan. Aí até comenta, né? Possui mais de 100 emissoras próprias e afiliadas em todo o Brasil. O requerimento que pede a quebra do sigilo bancário da Jovem Pan é um entre 135 a serem apreciados na 38ª reunião da CPI, marcada para o dia 3 de agosto, essa semana agora. Então, vai começar a pegar fogo a volta das férias aí do parlamento. Bom, além da requisição de quebra de sigilo bancário da Jovem Pan, Renan Calheiros e Humberto Costa também pedem a quebra do sigilo bancário dos responsáveis pelos sites de direita, ou viés conservador Alan dos Santos, né, o Terça Livre, Raul Nascimento dos Santos, do Conexão Política, Paulo Enéas, do Crítica Nacional, José Pinheiro Tolentino Filho, Jornal da Cidade, Tarcís de Souza Gomes, Renova Mídia, e das produtoras LHT Riggs Limitada, o Brasil Paralelo, e Farol Produções Artísticas Senso em Comum. Cara, até o Brasil Paralelo, o que mais tem no Brasil são produtores de conteúdos de esquerda. Surge um de direita que ousa ser de direita, os caras também querem quebrar o sigilo. Cara, inacreditável. De acordo com o texto do requerimento protocolado na CPI nessa sexta-feira, agora 30 de julho, Renan e Humberto Costa, membros do grupo de trabalho de desinformação da CPI, isso aqui é a Gazeta do Povo falando. A quebra de sigilo bancário da Jovem Pan, se aprovada, deve apresentar dados de todas as contas de depósitos, de poupança, de investimento e outros bens, assim como direitos e valores mantidos em instituições financeiras pela empresa, além de uma análise comparativa entre os períodos anterior e posterior à pandemia. Deve ainda trazer dados de pessoas naturais e jurídicas ela ligada. Cara, sei lá, viu? No mínimo, bem polêmico, bem questionável. Mas é aquele negócio, né? Vindo de quem vem, sendo da esquerda, o pessoal que apoia PT, Lula, cara, pode tudo. Pode tudo. Apesar do pedido de quebra de sigilo bancário da Jovem Pan dirigir-se à sua pessoa jurídica, o texto do requerimento aponta a referida pessoa é protagonista na criação e ou divulgação de conteúdos falsos na internet, classificada até mesmo como verdadeira militante digital. Cara, você não odiar o Bolsonaro, você automaticamente vira um militante digital. Por sua intensa atuação na escalada da radicalização das redes sociais por meio de fake news. A Jovem Pan radicalizando as redes sociais. Cara, que medo que tá dando desse país, viu? Meu Deus do céu. A pessoa contra quem se busca a quebra e a transferência de sigilo é ou foi assessor especial do Poder Executivo, porém atua no chamado Gabinete do Ódio. O gabinete do ódio é tudo aquilo que não concorda com a esquerda. Aí você passa a ser um odiador profissional, né? Como a imprensa vem denominando, segundo consta, a mencionada pessoa está instalada próximo ao presidente, em sintonia com seus assessores diretos, com o objetivo de executar estratégias de confronto ideológico e de radicalização dos ataques nas redes sociais contra os adversários. Que eu me lembro, e minha memória nesse caso não está falhando, ela não é muito boa, mas nesse caso ela está correta. Quem começou a dividir o Brasil para conquistar, ao que me conste, foi o Lula. Porque o Fernando Henrique, vamos ser justos, ele nunca dividiu o país entre nós e eles. O Lula começou com essa palhaçada de dividir o Brasil. Ele começou com essa cisão do nós e eles. Aí quando surgiu um político, no caso o Bolsonaro, que começou a encampar o eles, né? O nós era o Lula, é a esquerdalha. A esquerdalha, quando eu falo esquerdalha, é porque é a parte criminosa da esquerda, porque também tem gente boa na esquerda e honesta. Então, o nós, né, o Lula, ficou de um lado e aí o Bolsonaro acabou sendo o eles, do nós e eles que o Lula começou. Então, a primeira divisão da sociedade começou com Lula. Ele falava do nós contra eles. Então, ele começou a radicalizar o país. Na época, só não teve convulsão porque não tinha redes sociais. Mas lá foi a sementinha. E hoje, eles começam a segregar, a fatiar a sociedade. Então, entre héteros e homossexuais, entre brancos e pretos, entre pobres e ricos, e vão fatiando. E dentro do homossexuais, já começou as subdivisões. Então, você tem lá, o LGBTQI+. Cara, então, dentro de uma fatia, você já começou a ter subfatias. É uma maneira de você conquistar de fato. Você põe todo mundo em tensão social.
É uma estratégia, claro, isso é uma estratégia, dividir para conquistar. Então falar que agora a radicalização do Brasil é por causa do gabinete do ódio, é claro, essa, na minha visão, é o que seria uma mentira do bem. Eles estão autorizados a falar qualquer coisa, a imprensa no geral, 90%, porque os checadores de fatos estão alinhados e não vão cravar aquilo como uma fake news. Eu vejo, eu sinto uma maior conivência do judiciário em relação às ações mentiras e extremismos da esquerda, né? Então isso tudo a gente vê. Por isso que eu fico com a sensação de que a gente está num país onde a democracia só é plena por um lado. Se você for até centro-esquerda, você vive numa democracia. Você pode falar as maiores barbaridades, você pode até desejar a morte do presidente da República, que nada acontece. Se você for do lado de cá, se você for um conservador, se você for de direita, cara, qualquer coisinha que você postar, sem ser muito agressiva, já, né, seu perfil pode ficar 7 dias bloqueados, eles excluem a sua postagem. Se você for processado, a chance de ganhar é bem menor do que se você for um esquerdista, também fico com essa sensação, tá? Não tô cravando nada, mas baseado no que eu vejo, no que eu leio. Então é isso, é um escárnio. Realmente, vamos torcer para que isso não abra um precedente. Porque se abrir precedente essa quebra de sigilo da Jovem Pan, eu espero que também abra precedente pro lado de lá, para as emissoras que estão tentando devolver o Lula pro poder. E que aí comecem a quebrar o sigilo para verificar, nos anos do lulopetismo, o que caiu, por exemplo, na conta de Folha de São Paulo, Globo, entendeu? Porque aí tem que ser uma coisa democrática, certo? Se for para quebrar precedentes, se for para jogar no fora a independência do órgão de imprensa, então que seja para os dois lados. Outra coisa que me incomoda também é defender, por exemplo, fonte de jornalista. Geralmente se respeita muito mais quando o jornalista é de esquerda, né? Quando não é de esquerda, não respeitam nem o sigilo bancário do órgão de imprensa. Olha que maluquice. Pessoal, comentem o que vocês acharam disso. Eu realmente fiquei bem preocupado. Li a reportagem e falei, vou gravar um vídeo porque, meu, é inaceitável numa democracia acontecer esse tipo de coisa. Quer dizer, você não pode ter um presidente conservador e não pode ter órgãos de imprensa com esse viés. Não pode ter produtores de conteúdo como o Brasil Paralelo com esse viés. Cara, é absurdo. Que democracia que é essa? A gente já está começando a ter algumas coisinhas de Cuba e Venezuela aqui no Brasil. Não acham? Bom, compartilhem, é importante. Se inscrevam nas minhas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.